Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Pedro Murro e você está em Provas de Engenharia. Aqui você pode. Sou analista de infraestrutura do DENIT, sou professor do Gran Cursos de Engenharia Civil e professor comentarista lá no Tec Concursos. Hoje vamos falar sobre a resolução CONAMA 420 de 2009. Acompanhe comigo no slide, pessoal. Bom, resolução CONAMA 420 de 2009. Teremos 17 questões resolvidas aí para fixarmos bem o entendimento. Outra coisa, por favor, dá uma força, me segue lá no meu Instagram, @ppedromurga, e se você tiver qualquer dúvida relacionada a concurso de engenharia, como material fonte, estratégias para bancas, pode mandar um direct para mim que eu te respondo. Dados os recadinhos, vamos falar primeiro sobre o artigo 1º das disposições gerais, né? Olha só, de que trata a nossa resolução CONAMA 420. Esta resolução dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas. Parágrafo único. Na ocorrência comprovada de concentrações naturais de substâncias químicas que possam causar risco à saúde humana, os órgãos competentes deverão desenvolver ações específicas para a proteção da população exposta. Artigo 2º. Essa resolução não se aplica em áreas de solo submerso, no meio aquático, marinho e estuarino. Então, pessoal, o que trata a resolução CONAMA 420? Dispõe sobre critérios e valores orientadores para a qualidade do solo à presença de substâncias químicas. Então, qualidade do solo relativa aí à presença de substâncias químicas. Beleza? Com isso, esse é o objeto da nossa resolução. Contudo, essa resolução é extensa e ela tem uma série de conceitos que são cobrados em questões, tá? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai apresentar um roteiro com os principais conceitos que são apresentados nessa resolução, para você tentar absorver, e depois a gente vai estudar a resolução na íntegra com as 17 questões, beleza, pessoal? Então, olha só, vamos começar com bens a proteger, a definição de bens a proteger. Depois, cenário de exposição padronizado, fase livre e ingresso diário tolerável no solo. O que é isso, fase livre e ingresso tolerável? Vamos falar sobre os limites apresentados na resolução. Limite de detecção do método, limite de quantificação praticável e limite de quantificação da amostra, LQA. Depois, avaliações preliminar e de risco e os valores orientadores. Os valores orientadores, valores de referência de qualidade, valor de prevenção e valor de investigação. Por fim, investigação confirmatória e contaminação, reabilitação e remediação. Observa ali que é uma escadinha, né? A gente chega até dos bens a proteger até reabilitação e remediação, passando por todos esses conceitos. Então, olha só, bens a proteger: a saúde, o bem-estar da população, a fauna e a flora, a qualidade do solo, das águas e do ar, os interesses de proteção à natureza, paisagem, a infraestrutura de ordenação territorial e planejamento regional urbano, a segurança e ordem pública. Esses aí são os bens a proteger. Tá bom, pessoal? Cenário de exposição padronizado. Cenário, padronização do conjunto de variáveis relativas à liberação de substâncias químicas de interesse a partir de uma fonte primária ou secundária de contaminação, aos caminhos de exposição e às vias de ingresso no receptor considerado, para derivar os valores de investigação em função de diferentes usos do solo. Então temos aí o cenário de exposição padronizado. Continuando, vamos falar o que é fase livre. Fase livre, ocorrência de substância ou produto immiscível, não misturável, em fase separada da água. Por exemplo, um derramamento de óleo ali estaria em fase livre. Ingresso diário tolerável. É um aporte diário tolerável a seres humanos de uma substância presente no ar, na água, no solo ou em alimentos ao longo da vida, sem efeito deletério comprovado à saúde humana. Continuando, vamos falar agora sobre os limites, pessoal. Isso aí é bem importante, tá? Porque os limites caem bastante nas questões, tá? Eles adoram cobrar limites. Então, vamos lá. Limite de detecção do método, LDM. Menor concentração de uma substância que pode ser detectada, mas não necessariamente quantificada, pessoal. O limite de detecção de método não quantifica necessariamente, somente fala que tem, beleza? Então, limite de detecção. Limite de quantificação praticável, menor concentração de uma substância que pode ser determinada quantitativamente, ou seja, limite de quantificação você determina quantitativamente, limite de detecção não necessariamente, só vê que tem, tá bom? Limite de quantificação da amostra, LQA, é o LQP ajustado para uma amostra analisada. Beleza, pessoal? Bom, continuando aqui,
Avaliação preliminar. Avaliação inicial realizada com base nas informações históricas disponíveis em inspeção no local, com o objetivo principal de encontrar evidências, indícios ou fatos que permitam suspeitar da existência de contaminação da área. Avaliação de risco, processo pelo qual são identificados, avaliados e quantificados os riscos à saúde humana ou bem de relevante interesse ambiental a ser protegido. Continuando, pessoal, os valores orientadores de referência de prevenção e de investigação. 4 valores aí que também têm que ser entendidos e memorizados pelo concurseiro. Valores orientadores são concentrações de substâncias químicas que fornecem orientação sobre a qualidade e alterações do solo de água subterrânea. Valor de referência de qualidade é a concentração de determinada substância que define a qualidade natural do solo, sendo determinado com base em interpretação estatística na análise físico-química das amostras de diversos tipos de solo. Valor de prevenção é a concentração de valor limite que determinada substância no solo, tal que seja capaz de sustentar as suas funções principais, ou seja, valor de prevenção, tudo bem? Olha o valor limite que pode ter uma concentração no solo. Interessante, né? Agora, valor de investigação, o VI, é a concentração de determinada substância no solo ou água subterrânea, acima da qual existem riscos potenciais, diretos ou indiretos, à saúde humana, considerando um cenário de exposição padronizado, né? Já apresentamos aí o cenário padronizado. Então, o valor de investigação já tem concentração acima e que existe o que? Riscos potenciais, tá bom? Valor de prevenção não. Depois temos aí o valor de investigação. Beleza? Investigação confirmatória, etapa do processo de identificação das áreas contaminadas que tem como objetivo principal confirmar ou não a existência de substâncias de origem antrópica nas áreas suspeitas no solo ou nas águas subterrâneas, em concentrações acima dos valores de investigação. Tudo bem? Então, contaminação. Chegamos aí à contaminação, nosso solo contaminado. Presença de substância química no ar, água ou solo decorrente de atividades antrópicas em concentrações tais que restringem a utilização desse recurso ambiental para uso atual ou pretendido, definida com base em avaliações de risco à saúde humana, assim como aos bens a proteger em cenário de exposição padronizado ou específico. Continuando aqui, pessoal, vamos falar sobre a reabilitação e a remediação. Reabilitação, a ação de intervenções realizadas em uma área contaminada visando atingir a um risco tolerável para uso declarado ou futuro da área. E remediação, uma das ações de intervenção para a reabilitação da área contaminada que consiste na aplicação de técnicas visando a remoção, contenção ou redução das concentrações de contaminantes. Então temos a reabilitação e a remediação, que é uma das ações de intervenção para a reabilitação. Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui. Dessa vez aí, vamos estudar direto aí a lei com as questões, tá? Artigo 3º. A proteção do solo deve ser realizada de maneira preventiva, a fim de garantir a manutenção de sua funcionalidade, ou de maneira corretiva, visando restaurar sua qualidade ou recuperá-la de forma compatível com os usos previstos. Parágrafo único. São funções principais do solo servir como meio básico para a sustentação da vida e do habitat para pessoas, animais, plantas e outros organismos vivos, manter os ciclos de água e de nutrientes, servir como meio para a produção de alimentos e outros bens primários de consumo, agir como filtro natural, tampão e meio de adsorção, degradação e transformação de substâncias químicas e organismos. Proteger as águas superficiais e subterrâneas. E essa aqui é bem importante, tá, pessoal? Por isso que está em negrito que eles gostam de cobrar esse inciso 6º. Servir como fonte de informação quanto ao patrimônio natural, histórico e cultural. Construir fontes de recursos minerais e servir como meio básico para ocupação territorial, práticas recreacionais e propiciar os usos públicos e econômicos. Tudo bem? Continuando aqui, vamos fazer uma questão da Fundatec de 2015. De acordo com a resolução 420, são funções principais do solo, exceto a. Servir como meio básico para a sustentação da vida e de habitat para pessoas, animais, plantas e outros organismos vivos. B. Manter o ciclo de água dos nutrientes. C. Servir como meio para a produção de alimentos e outros bens primários de consumo. D. Agir como filtro natural, tampão e meio de adsorção, degradação e transformação de substâncias químicas e organismos. Letra E. Proteger as águas superficiais, subterrâneas, nascentes e agregados de um ou mais minerais. Pessoal, qual é a assertiva errada aí, né? Você vê aí que a Fundatec aí copiou aí boa parte da nossa
do nosso artigo 3º, alterou alguma coisa aqui e falseou a assertiva, né? É assim que as bancas pensam. Então, qual que está esquisita? Qual que não está correta aí? É a letra E, pessoal. Não tem essa segunda parte. Proteger águas superficiais e subterrâneas, nascentes e agregados de um ou mais minerais, não está correto. Seria muito específico, né? Então, a letra E aí está errado, tá bom? Gabarito, letra E. Continuando, capítulo 1, disposições gerais. Contudo, vamos fazer um pequeno intervalo e já vamos entrar aqui na nossa lei novamente.